Vamos abrir o livro EMAI, abrindo a página 44, sequência 7, atividade 7.2. Essa atividade a gente vai trabalhar com estimativa e com comparação de números, dados de coleções. Então, do lado, a professora colocou uma coleção de palito, de tampinha, de caneta, de lápis, de borracha, de apontador e de clips, para a gente poder responder nossa atividade. Então, a primeira pergunta na atividade é: você já contou objetos de uma coleção? Então, você teve coleção de carrinho, de figurinha, de tampinha, de bonequinho? Se você já contou, você coloca sim. Se você nunca teve, você coloca não. Essa é a primeira pergunta que a gente está fazendo. Você já contou objetos de uma coleção? Então, você vai responder ou sim ou não. E a primeira pergunta é: junto com 2 colegas, faça uma estimativa do número de objetos dados a vocês. Como a gente está na aula remota, a gente vai fazer através do vídeo. A professora colocou para vocês aqui as imagens, e aí a gente vai fazer essa estimativa, tá bom? Depois, conte-os e escreva os resultados no quadro. Então, tá vendo o quadro embaixo? Você vai colocar o número de objeto, a estimativa e a quantidade. Você vai olhar o objeto. Estimativa é quando você olha assim e imagina quanto tem. Estimativa, você vai chutar quanto tem. É como se você estivesse chutando. Então, olha assim, quantos palitos eu acho que tem? Então, eu vou chutar. Aí, a quantidade é a quantidade certinha. Você vai lá e conta quantas tem. Então, você chutou assim, tem 8 palitos. Aí, você foi lá e contou, tem 15. Então, estimativa é o quanto você acha, supõe que tem, tá bom? Então, essa é a atividade 1. 2. Agora, anote os resultados das contagens dos grupos. Então, aqui a gente tem os objetos no quadro e a quantidade. Então, primeiro é a quantidade de objeto palito de sorvete. Então, você vai contar quantos palitos tem. Depois, a quantidade de tampinhas. Quantas tampinhas tem? Vai colocar a quantidade do lado, tá vendo? Canetas. Quantas canetas tem? Quantidade. Lápis. Quantos lápis tem? Clipes. Quantos clipes tem? Apontadores. A quantidade do lado você vai colocar. No 3 responda as questões. Então, quantas borrachas foram contadas? Você vai olhar aqui na tabela de cima, não tem borracha, então você vai ter que contar as borrachas que tá do lado aqui. Então, você vai lá e conta quantas borrachas tem, tá? B, qual a quantidade de lápis contado? Então, o de lápis você já pode buscar lá em cima, que a gente contou. C, o que havia mais? Tampinhas ou palito de sorvete? E quantos a mais? E D, qual objeto tem menor quantidade? Qual desses objetos tem a menor quantidade? Vamos conferir essa resposta? Então, vamos lá. Você já contou objetos